a gente é um entusiasta aqui dos serviços cartorários, é entusiasta aqui do extrajudicial, mas não podemos ignorar que existem limitações na atuação dos cartórios no sentido de orientar a parte, no sentido de dizer qual o melhor direito para a parte. Há um dever de publicidade, há um dever de informação, mas consultoria, quem presta para a parte é o advogado e não o cartório, né? Inclusive em razão de limitações legais. Nesse sentido, meus amigos, eu gosto de levantar, de trazer para corroborar com essa minha afirmação a súmula do STJ, a súmula do STJ, deixa eu só confirmar aqui, a 377, deixa eu confirmar aqui rapidinho, a súmula 777, na verdade, do STF, nesse sentido, eu gosto de mencionar a súmula 777 do STF, que fala da responsabilidade objetiva envolvendo os serviços cartorários, fala que a responsabilidade é objetiva. E o que isso tem a ver com a possibilidade do cartório poder orientar, prestar consultoria ao cidadão ou não? Isso tem diretamente a ver pelo seguinte: quando se presta consultoria, quando se dá parecer, quando se orienta, está se realizando um juízo de valor, está analisando, sopesando ali o direito da parte. E ao fazer esse juízo de valor, você faz baseado no que você entende ser o melhor ali para aquela parte, naquele momento. E o que não quer dizer que seja. O que não quer dizer que seja. Né? O advogado, num serviço de consultoria, de parecer, ele é o meio e não o fim. Ele vai sustentar, com bases técnicos, jurídicas, aquele caminho que ele entende ser o melhor para o cliente. Agora, infelizmente, por isso esse compromisso com o meio e com o fim, pode ser que lá na frente não tenha sido melhor, pode ser que aconteça alguma situação superveniente que não estava sobre ao controle ali do advogado no momento daquele parecer, no momento daquela consultoria. Isso faz parte. Pode ser que haja questões pessoais, interpessoais, que não seja um obstáculo para se implementar aquela análise técnica dita, proferida pelo advogado. E tá tudo bem, faz parte. Né? Como eu disse, o advogado ele tem um dever de meio e não de fim. Ele vai orientar o que ele acha que é o melhor, que poderia dar certo, o que acha que vai mais dar certo. E aí, quando a gente vem com a súmula 777 do STF, fala da responsabilidade objetiva, a gente vê como que esse dever de informação, esse dever de prestação de serviço do cartório, tem que ser, ele não pode ser com base em certos juízos de valor, de parecer, de eu acho que é melhor, né, de consultoria, porque ele é revestido de responsabilidade objetiva, sob pena de orientar determinado cliente a fazer determinado procedimento. Não, eu fui lá no cartório e me explicaram para fazer assim, e se não dá certo, ser responsabilidade objetiva. Vejam, não comporta dentro do serviço cartorário, tendo em vista a natureza desse serviço, certas orientações em razão da natureza do serviço. Eu não estou questionando aqui o dever de publicidade, dever legal. Eu não estou questionando aqui esse dever. Eu não estou questionando, inclusive até o início dessa conversa foi no sentido de ressaltar esse dever, né? Da necessidade de ressaltar esse dever, de ter um cadastro, de ter as informações claras, de ter acesso a essas informações, né? Tudo no início da nossa fala foi nesse sentido. Mas só que isso não pode ser confundido com consultoria, com parecer, com orientação, porque isso não faz parte do serviço cartorário, que tem uma responsabilidade objetiva. Ele não pode achar,
ele não pode pensar, ele não pode vislumbrar o que ele acha que pode ou não pode ser melhor para a parte. Ele tem que executar o que está previsto em lei, dentro da perfeição técnica prevista em lei, e garantir 100% naquela execução. Quando ele passa a orientar, quando ele passa a dar parecer, quando ele passa a extrapolar no seu dever de informar e efetivamente dizer qual o melhor caminho para o cliente ter as suas expectativas de direito, veja que eu não estou falando de direito, ter as suas expectativas de direito atendidas, ele passa determinada linha, né, ele passa de determinado limite e atrai para si, dentro desse olhar parcial, aspectos da sua responsabilidade objetiva, trazendo um grande problema, na medida que, às vezes, aquela orientação, aquele caminho, aquela percepção, se não atender aquilo que o cliente, que o cidadão objetiva, pode ser, sim, objeto de responsabilidade civil. Por que não? Eu fui no cartório, me orientaram a fazer isso e deu errado. Eu fui no cartório, me orientaram a fazer esse instrumento e deu errado. Eu fui no advogado, ele me orientou a fazer esse instrumento e não deu errado também, não deu tão certo igual eu achei que deveria. Mas aí o advogado vai ter 1001 justificativas. Quando eu falo justificativas, não é desculpa, não é para sair fora, não, mas vai mostrar que, não, dentro daquele contexto, dentro daquela realidade, o meio, o caminho, a possibilidade que foi vislumbrada para atender esse direito foi dessa forma. Se não atendeu, vamos ver então o que aconteceu. Será que foi por má fé do advogado? Aí sim, tem responsabilidade. Mas se não foi má fé, se não foi o desejo de lesar, a responsabilidade do advogado não é objetiva. Só que a do cartório é objetiva. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Tá vendo? No cartório não importa se houve má fé, se houve boa fé, se dentro do exercício do titular do cartório, do seu mistério, da sua obrigação, se há o dano, súmula 777 do STF, responsabilidade objetiva. Então, essa tese que eu estou publicizando aqui e que vou, né, é até bom falar em público, porque a gente fica mais comprometido, né? Eu fiz isso quando eu falei do bem de família, com os fundos de investimento envolvendo bem de família, publiquei um artigo no Conjur e estou trazendo isso aqui também, falando com relação a essa tese, que eu já falei aqui em outras vezes e vou levar isso para frente, porque não só deixa claro o papel do advogado, o papel do cartório, tendo em vista essa expansão do extrajudicial, mas deixa trazer a clareza para isso, garantindo o trabalho do advogado, a importância do trabalho do advogado, e também fazendo um alerta para que os cartórios não ultrapassem a linha de competência deles, interferindo na competência do trabalho que é do advogado.